Unidos contra a corrupção. Palestra ocorreu hoje pela manhã na ACI. Copa Thomas Engel. A bolinha já está no ar na tradicional competição de tênis de Novo Hamburgo. Curso Prática de Projeto. Os estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores já podem se inscrever. E ainda, na entrevista ao vivo, vamos falar sobre a Semana Nacional do Trânsito e a programação que está ocorrendo. Hoje, 28 de setembro, sexta-feira, e o boletim informativo já está no ar. Olá, boa tarde. Aconteceu hoje pela manhã a palestra Unidos contra a Corrupção na ACI, aqui em Novo Hamburgo. Com a iniciativa do Observatório Social Brasil, aconteceu hoje pela manhã na ACI a palestra Unidos contra a Corrupção, com o ministrante Guilherme France, advogado e consultor da Transparência Internacional Brasil. A campanha Unidos contra a Corrupção é uma campanha liderada pela sociedade civil para buscar eleger um Congresso Nacional mais íntegro, com passado limpo e comprometido com reformas anticorrupção. O Brasil vive um momento muito difícil e a corrupção é uma das principais preocupações do brasileiro. Então nós acreditamos que é necessário eleger representantes que estejam efetivamente comprometidos com o enfrentamento desse velho problema. Com o intuito de levar para todo o Brasil informações sobre como fazer denúncias e também o papel de cada ser humano na sociedade, Guilherme percorre várias cidades de todo o país, levando informação e conhecimento. Meio ambiente de reciclagem. Hoje, por exemplo, as crianças em geral são muito mais conscientes do que os adultos em termos das suas responsabilidades. Para chegar na raiz do problema, foi construído o maior pacote anticorrupção do mundo, as novas medidas contra a corrupção. Um conjunto de reformas preparadas por pessoas de diferentes formações e visões, o que é de extrema importância para a sociedade. A gente está às vésperas de uma eleição muito importante, talvez a mais importante, né, dos últimos tempos, e muita informação à disposição e às vezes a gente fica sem saber o que fazer com essa informação. Então o que a gente viu hoje foi muito interessante porque realmente passa a responsabilidade para a sociedade civil organizada, sem que a gente tenha aquela leitura de que vai vir alguém salvar, né, toda a vida de todas as desgraças. Então é muito importante a gente não perder de vista do quão fundamental é a nossa participação diária, né? E que a eleição é só um dispositivo para escolher uma pessoa que está lá nos representando e que a democracia não vai acontecer se a gente não participar diariamente, né? Exercitar esse aspecto da cidadania. Neste ano, o Observatório tem o apoio não só dos adultos, mas a esperança nos jovens, que pela primeira vez irão votar e precisam estar cientes de tudo o que acontece neste meio. É muito importante, né? A gente discutir isso, discutir as ideias, discutir não de uma forma que muitas vezes acaba sendo pelo ódio, assim, mas de uma forma trocar uma ideia, ver os interesses para o melhor da população, né? Uma coisa que eu achei bem interessante também na palestra foi da plataforma que Unidos contra a Corrupção criou. Eu acho que fica mais fácil, mais acessível para nós jovens, já que a gente está sempre na internet, sempre olhando. Eu acho que essa plataforma dá ideia de ver se o candidato é ficha limpa, se ele concorda com o projeto e com as leis. Eu acho que isso vai facilitar um monte para nós. E tipo, na Fevale a gente já fala muito sobre isso, a gente já discute política há muito tempo, na sala de aula, em debates a gente faz. Então acho que tipo, a troca de ideias e de pensamentos é muito legal. Através da plataforma online www.unidoscontracorrupção.org.br, você pode obter informações, participar efetivamente e, no período de campanha eleitoral, saber quais candidatos ao Congresso Nacional atendem aos critérios de passado limpo, compromisso com a democracia e apoio às novas medidas contra a corrupção. E os alunos do curso de Design aqui da Universidade Fevale fizeram um podcast sobre User Experience. Confira. O podcast foi transmitido ao vivo nas redes sociais do curso de Design. O debate reuniu professores e egressos do curso para falar sobre User Experience, um assunto que está em alta no momento. Ela é uma temática que está bastante em voga hoje, né? Então, qual foi o tensionamento? Trazer egressos e, enfim, alunos e profissionais e professores afins em relação ao assunto e que trabalham com o assunto para que a gente possa, então, falar um pouco mais. Não é uma temática que tem impacto direto em disciplina, né? Então, esse também é um motivo
Quer dizer, a gente está aí gerando um conhecimento, né, tentando despertar o interesse dos alunos em relação à temática, né? Voltado para questões do mercado de trabalho e do próprio curso de design, o podcast teve duração aproximada de 1 hora. O Jefferson se formou em janeiro deste ano na universidade e participou pela primeira vez do podcast. Não sei o que vou falar, mas o assunto a gente já tem uma prévia do que vai ser conversado. O assunto hoje é UX, Design, então algo que eu já entendo um pouco, então vai ser uma conversa, acredito que interessante, com profissionais que entendem do assunto. O podcast acho que é uma maneira da gente tentar entender como os outros profissionais de UX e de design estão trabalhando no mercado, né? E também ter essa troca de ideias e informações com ex-professores e amigos que ficaram aqui na casa, né? A Denise é formada em computação e hoje trabalha com experiência do usuário. Ela também estreou em um podcast e suas expectativas eram bem altas. Eu tô bem curiosa, porque eu não participei de um antes e é um tema que, assim, que é muito especial para mim. Tô bem animada, tô curiosa para ver como é que vai ser. E se, assim como a Denise, você também ficou curioso para saber como foi o podcast, ele está disponível no canal do YouTube do curso. Porque tu tem o usuário na história, tu tem o contexto. Sim, tem tudo aquilo que é o usuário. Legal. E estão abertas as inscrições para o curso Prática de Projeto e Execução de Imobiliário para Interiores. O foco são os estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores. Um curso prático. Para quem é da área de mobiliário para interiores, uma grande oportunidade para engrandecer o currículo. O curso vai apresentar a vivência desse tipo de projeto com casos reais a serem estudados pelos participantes, que vão trazer soluções. Os jovens ministrantes Guilherme e Ajaúna têm uma forte experiência no mercado e querem levar todo o seu conhecimento para os estudantes. Então, são profissionais diferentes, são ministrantes diferentes do que eles estão acostumados. Então, passa a ter uma didática diferente, uma metodologia diferente e bem voltado para a parte prática mesmo. Então, uma linguagem de mercado, estudos de casos reais. As aulas são 70% prática, 30% teórica. Elas vão ser diretamente na sala de aula e também em vários lugares do campus onde a gente utiliza o software específico. Os participantes precisam ter uma noção básica dos softwares AutoCAD, SketchUp e Promob. Visitas técnicas também serão realizadas. Ele acontece do dia 4 de outubro até o dia 20 de novembro. Para os acadêmicos de design de interiores e arquitetura, o curso vai refletir de forma direta no futuro profissional. Vai refletir porque são dicas práticas, bem práticas, diretas e muito da vivência do dia a dia. Tudo que foi vivido na prática, tudo que foi criado, aplicado. A ideia do curso é diminuir um pouquinho aquele medo que a gente tem quando pega o diploma, assim, e agora o que eu faço, né? Para que lado eu vou? Passei todo esse tempo dentro da faculdade, tá, mas e agora? Aquela pergunta que todo mundo se faz, assim, né? Então o curso é para tentar minimizar esse susto, assim, minimizar esse baque que acontece. E começou ontem a Copa Thomas Engel de tênis na Sociedade Aliança. Além desta sede, os jogos também ocorrem na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e amanhã, no 15 de novembro, de Campo Bom. Começou mais uma edição da Copa Thomas Engel de tênis aqui na Sociedade Aliança. Esse ano, 317 participantes se inscreveram para as 25 categorias do campeonato. Para nós foi uma surpresa este ano a participação de 317 participantes, até pela própria situação do mercado, entende? Toda a situação econômica do país, a gente notou que de março, abril para cá, os torneios caíram o número de inscrições, então para nós foi uma surpresa. Mas ao mesmo tempo é uma garantia e uma certeza nossa que nós estamos fazendo uma coisa certa, né? E eu sempre digo, desde o primeiro dia, na primeira Copa, a Copa é feita para o atleta. Em sua 17ª edição, o torneio trouxe jogadores das categorias Infanto-Juvenil, 4ª e 5ª classes para o primeiro dia dos jogos. Eu joguei categoria 12B, eu acho que eu joguei bem, mas infelizmente o resultado não colaborou muito comigo. E eu acho que
Eu sempre posso estar melhorando e eu sempre posso jogar melhor e vamos nos próximos. O jogo foi muito bom, mas eu acho que eu fui muito agressivo, porque alguma bola foi na parede e eu acho que melhorar isso. Nervoso com quem eu ia pegar, que eu não sabia quem era. O campeonato, que se destaca por ser um dos melhores do Rio Grande do Sul, ocorre na Sociedade Aliança, Sociedade Ginástica e no Clube 15 de Novembro em Campo Bom, até este domingo, quando vai ser conhecido o campeão da primeira classe. Legal, e agora convido vocês a assistir um vídeo produzido pelo CFC Valderês para a Semana Nacional do Trânsito. No vídeo é feita a seguinte pergunta: você sabe o que é empatia no trânsito? Na produção foram convidadas algumas pessoas que vivem realidades opostas no trânsito para conversarem entre si e compreender umas às outras. Confira o resultado. O trânsito está bem complicado, né? Tá bem perigoso. As pessoas no celular, mexendo no WhatsApp. O trânsito hoje está muito, tá muito caótico, é muito carro para pouca estrada, na verdade. Quem mais causa tensão no trânsito, com certeza, é o motociclista. Eu acho que é o automóvel, porque o automóvel muitas vezes ele entra na rua sem dar o sinal de pisca. E o que eu vejo no trânsito é os motoristas mal educados e os pedestres mal educados também. Eu me sinto muito insegura no trânsito, porque percebo que existe uma conduta de agressividade. A velocidade impregnada por um veículo motorizado me assusta em relação à velocidade impregnada por uma bicicleta. O pedestre, ele atravessa em qualquer lugar, qualquer hora. Os que causam os maiores problemas no trânsito, eu acho que são os motoristas de carro, depois os de ônibus e caminhão e depois os ciclistas e os pedestres. Principalmente os motoristas profissionais, são os mais opressivos. Entre aspas, motoristas de ônibus, taxistas, fecha aspas. O problema é realmente um problema de ego. Com várias pessoas. Então, quem é que é perigoso? Os carros são as pessoas. Você já recebe alguém buzinando. Uma leve respeitar o mais pesado. O carro ele dá um respeito. E eu quero agora o conceito de empatia. Colocar-se no lugar do outro. É também tu entender que as tuas prioridades são tão importantes quanto a prioridade do outro. Qual a consequência de eu estar andando em alta velocidade? Qual a consequência de eu estar atravessando fora da faixa de pedestre? Que eu gostaria de falar para pedestre que eles cuidarem muito onde atravessar. O caminhoneiro, quando ele vai atravessar, ele é muito grande, ele é muito imponente. A gente, para segurar um carro maior, é mais difícil que um carro pequeno. Porque eu tô numa rodovia. O pessoal às vezes vem com o som ligado, tu não escuta, mas e aí lá atrás tá vindo uma ambulância. E tu tá no meio da pista. Tu tem que abrir, tu tem que dar o lado. Tu entendeu? Então o espelho é fundamental, tem que estar cuidando. Eu digo pro Milton que eu acolho os teus anseios e a tua responsabilidade de dirigir um veículo de mais de 5 toneladas.
gente não pode dizer que existem caminhoneiros, existem pedestres, existem motociclistas, na verdade coexistem todos juntos. E sendo uma coexistência, a gente tem que ser mais harmonioso. Isso é muito importante para a gente pensar, refletir e amanhã quando acordar dizer, não, ontem eu construí alguma coisa. Que queria essa harmonia baseada numa educação para além da educação de formação de condutores, uma educação do ser, da ética, da conduta, da empatia. E é sobre a Semana Nacional do Trânsito a nossa entrevista no estúdio de hoje. Nós recebemos Robson Miranda, diretor do CFC Valderez, para falar deste tradicional evento e sua programação. Robson, bem-vindo ao Boletim Informativo de hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente acabou de assistir esse material que vocês fizeram de conscientização da Semana do Trânsito. Bem interessante, né? Eu acho que traz um pouco desse mote aí para a Semana Nacional do Trânsito e a proposta que foi dada a semana que se não me engano foi de 18 a 25 de setembro, isso? É isso aí, 18 a 25 de setembro. Esse vídeo é um case de um trabalho que a gente fez, de trazer as pessoas para um bate-papo, para entender um pouco a percepção que cada um tinha da sua participação no trânsito. E foi bem interessante porque o que a gente percebeu é que a gente acha que o problema sempre está no outro, nunca somos nós, né? Então isso foi bem legal porque a gente conseguiu reunir pessoas que interagem no trânsito, pedestres, ciclistas, motociclistas, os motoristas profissionais. E depois o fechamento foi todo mundo participando do encontro para ver o que cada um pensa. Então isso foi bastante interessante. Bacana, porque quando a gente fala em trânsito, a gente sempre comenta em conscientização, que é muito importante. E ali a gente também viu, além de conscientização, a gente viu reflexão acima de tudo. É importante isso, com essa reflexão as pessoas começam a enxergar o seu papel, né? Então isso é o primeiro passo, né? A pessoa perceber o papel dele nessa engrenagem que é o trânsito, né? Então, e também a tomada de consciência que, no sentido de proteção, de o maior cuida do menor. Então, assim, isso foi bacana também, que a gente saiu desse trabalho com essa semente plantada aí, assim, das pessoas olharem um pouco para fora, não ficar olhando só para o seu umbigo e perceber que ele pode contribuir, ele pode fazer um pouco mais. E é aquela história da gentileza gera gentileza, né? Então, assim, o trânsito não é uma disputa, né? É uma área de convivência, né? Então, é isso que a gente tenta passar, que é uma área de convivência onde as pessoas têm que conviver harmonicamente. E aí a gente consegue avançar na questão de humanizar o trânsito. Claro, você falou que plantaram uma semente, mas vocês plantaram muitas sementes, porque dentro da programação foram várias atividades desde o dia 18 de setembro que estão ocorrendo e que continuam, né? Mesmo terminando essa semana, mas devem continuar. Na verdade, para nós, a Semana Nacional do Trânsito, ela é uma semana que marca todo um trabalho que a gente desenvolve ao longo do ano todo. Então, ela não se encerra aqui. Então, para nós, é importante porque é quando a gente consegue divulgar o trabalho que é feito. Mas campanhas e ações, elas acontecem durante o ano todo. Então, a gente tem foco em trabalho nas escolas, nas empresas, com palestras, grupo de teatro. Então, as blitz também estão conhecidas. As blitz, principalmente nós participamos das blitz educativas e esse ano a gente conseguiu fazer um trabalho com blitz noturna nos bares, principalmente em São Leopoldo. Então a gente conseguiu envolver as pessoas e para nossa surpresa e felicidade, a gente viu que as pessoas começam a mudar um pouco o comportamento. Então a gente vê as pessoas já utilizando outros meios para se deslocar, não dirigindo. Então, assim, e quando tem grupos com mais pessoas, a gente percebeu que o famoso motorista da vez, então, assim, as pessoas fazendo... Está se criando uma cultura. Já está se criando uma cultura, isso é importante. E é legal destacar também que essas ações que a gente faz ao longo do ano, e principalmente agora na Semana do Trânsito, são ações que são desenvolvidas, são pensadas e desenvolvidas pelos nossos colaboradores. Então, assim,
Ele se dispõe a um trabalho voluntário de participar das blitz, o teatro para as crianças, as palestras. Então, são todas ações desenvolvidas pelos nossos colaboradores. Robson, nosso tempo é curto, quero agradecer a tua participação aqui no nosso boletim informativo, uma ação tão importante porque a gente sabe o número elevado de mortes no trânsito, né, e que através dessas ações eles possam diminuir e mais vidas sejam salvas. Esse é o nosso objetivo e eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, porque quanto mais a gente divulgar esse trabalho, isso chega a mais pessoas e a gente começa a fazer a diferença que a gente espera, que é a redução da morte e humanizar o trânsito. Perfeito, obrigado. Bom, gente, o boletim informativo desta sexta-feira fica por aqui. Nós voltamos segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.